Acho que sim. Bom, você falou no meio dessa resposta também sobre como você é noiado com a qualidade do seu sono. Acho que isso é uma boa maneira da gente fazer essa conexão para o próximo tema, que eu também me importo muito assim, que é justamente a importância do sono. Então vou começar perguntando para você uma pergunta bem simples e bem fácil, que é por que a gente dorme? E aí aproveitar a pergunta que o Truth Seek do Twitter mandou, que é por que dormimos? Que o que ele fala é verdade, que por que a evolução permitiria que um bicho tenha esse apagão de um terço do tempo de vida? Tipo, isso é um tempo que a gente está vulnerável e que a gente poderia estar buscando comida. Então, e mesmo assim, a gente faz isso. Então deve ter uma importância evolutiva significativa, né? Então, Sim. por que dormimos? Sim, bom, ele recomendou um livro fantástico do Matthew Walker, que chama Why We Sleep. Esse livro é muito bom e qualquer coisa do Matthew Walker vale a pena ler. Então, tem um monte de vídeo no YouTube dele, tem TED Talk dele, tem um monte de coisa traduzida para português. Eu recomendo muito para quem quer entender sobre sono. Então, se eu não me engano, ele é um médico neurologista que estuda sono e talvez ele é um dos melhores assim para explicar essa importância, né? Então, assim, é o que ele, um pouco do que ele falou, acho que vale a pena para responder essa pergunta. A gente dorme por um monte de fatores que são essenciais para nossa, para a vida, quase, né? Então, quase todo ser vivo, ou talvez todo ser vivo, tem alguma forma de sono. Até células, assim, tem algum momento que elas ficam num estado de menor atividade celular que parece que a gente poderia dizer que é sono. Então, quase todo ser vivo a gente vai dizer que ele tem alguma forma de sono. E quanto mais complexo, né, esse ser vivo ele vai dormir de verdade. Então, o sono ele tem um monte de função no corpo, né? Desde assim, do desenvolvimento do cérebro é importante no sono para ter é, criatividade, para aprender a usar emoções. O sono participa disso. Para melhorar e organizar as sinapses no cérebro, para reparação de dano tecidual, para melhorar a resposta imunológica. Então, o sono é essencial. E aí a gente volta para aquela questão do que ele falou, né? De por que será que a evolução permitiria? Na verdade, não é que ela permitiu, ela só não conseguiu tirar. Então, tem alguma coisa que se a gente fosse pensar que se algum bicho não conseguisse dormir, ele teria uma vantagem evolutiva gigantesca e provavelmente a gente não dormiria mais, né? Então, não é que ela permitiu, é que ela não conseguiu tirar, porque realmente a gente vai passar um terço do dia totalmente exposto. Então, você não vai conseguir se defender se vier alguém te atacar, você tem que criar um sistema para dormir num lugar protegido, você está vulnerável, você não caça, você não manda, né? Então, seria ótimo se a gente não conseguisse, mas se você for olhar em toda a história evolutiva, a gente não conseguiu tirar isso. Então, é melhor não mexer com o sono, né? Se esse negócio, a evolução toda não mexeu, por que que a gente vai tentar mexer? E aí você vê hoje a sociedade moderna que faz uma pressão para você dormir cada vez menos, né? Então, deixa para dormir quando eu morrer, né? Restrição de sono é uma coisa que é até invejável, você vê, não, porque o cara trabalha pra caramba e dorme pouco, é super produtivo e parece uma coisa bonita. A gente na medicina, principalmente na cirurgia, na residência, você é obrigado a restringir, você não dorme quase nada, trabalha que nem um louco, e aí você tem que aprender, né? E aí você vai ver que tem um monte de trabalho mostrando que se você não dorme, você não fixa a memória. Se você não dorme, você tem um monte de problema de saúde. Então, eu acho que assim, a gente dorme porque a gente precisa, isso é essencial. Aí, quais são as funções que o sono faz para o nosso corpo, né? Então, eu citei algumas. Eu acho legal entender que o sono ele não é uma coisa simplesmente apagar e descansar a cabeça. Ele é uma coisa estruturada e ativa do cérebro que varia, né? Ele é cíclico nas fases do sono. Então, a gente começa num sono leve, entra para um sono profundo e depois a gente normalmente vai para o sono REM. Quando a gente analisa as ondas cerebrais, elas são diferentes em cada uma dessas fases do sono.
e ele vai ciclando normalmente em torno de 1 hora e meia. A gente vai fazer esses 3 ciclos essas 3 fases do sono, e aí a gente vai ciclando. Naturalmente, a gente dormiria em torno de 7 a 9 horas, né? O ser humano em geral dorme próximo disso, se você for colocar num ambiente adequado, né? Que você não vai ter interferência de luz artificial, de celular, de nada disso. E aí, o que acontece é que, assim, no sono profundo a gente tem mais reparação tecidual, e no sono REM o nosso cérebro entra em atividade de novo, e ele começa, assim, sonho, por exemplo, acontece no sono REM. Isso estimula, ajuda você a resolver problema, ajuda você a resolver trauma, ajuda você a ter criatividade. Então, assim, é interessante que ao longo da vida também o perfil da quantidade de sono profundo e sono REM vai mudando de acordo com a necessidade do cérebro. Então, talvez eu até erre um pouquinho, mas no começo a criança tem bastante sono profundo, porque daí está criando bastante cérebro, né? Tá crescendo. Aí chega uma hora que a criança precisa começar a fazer conexões de pensamento, de criatividade, e adolescente. Aí a quantidade de sono REM aumenta bastante, né? E é nessa fase que o seu cérebro fica mais ativo. Então, assim, tem um monte de trabalho, e vários deles o Matthew Walker está envolvido, mostrando isso, assim, como influencia. Pô, você, sei lá, tenta aprender um monte de coisa, e aí você não dorme, no outro dia você não lembra de nada. Se você dorme, você lembra, você fixa a memória. Atenção tem um efeito importantíssimo, né? Então, você ter qualquer restrição de sono piora de forma significativa a sua qualidade de atenção. Humor, né? Então, você começar a restringir sono, você vai ter sintomas de ansiedade, de depressão, que às vezes, então, assim, tem muita gente que provavelmente tem diagnóstico de depressão e de ansiedade, mas que na verdade tem privação de sono. Pessoas que têm alguma alteração neurológica, por exemplo, como esquizofrenia. Se você fizer uma restrição de sono, você aumenta em muito a chance de você entrar numa crise de esquizofrenia ou de mania, para quem tem algum bipolar, por exemplo. Então, assim, o sono ele é essencial. Eu acho que para quem cuida da saúde não dá para negociar. Tem que entender que ele é importantíssimo e que a gente tem que cuidar disso. Quer ver? Deixa eu ver se eu até tinha pensado. Então, assim, criatividade, resposta imunológica. Então, se você não dorme direito, você vai aumentar a sua chance de ficar doente, você não vai responder direito se você tiver uma infecção. Então, se você está doente, lembre-se que para dormir, é importante você dormir para ter uma resposta imunológica boa. A relação com a fome e o apetite muda muito. Então, quando você tem restrição de sono, você fica com uma vontade maior e é mais difícil se controlar para comer carboidrato processado. Então, tem um monte de trabalho mostrando isso. Colocava as pessoas num buffet de manhã com o que tinha tudo. E aí, quem tinha dormido bem acabava comendo comidas melhores. Então, comia ovo, comia leite, comida de verdade. E quem tinha tido restrição de sono ia para as comidas altamente processadas. Comia lá o cereal com açúcar, com leite, o donut, o cookie, coisas de alto perfil calórico processado. Então, assim, dormir mal, restrição de sono, faz você comer pior. Além disso, aumenta a sua resistência insulínica. Então, assim, quando você não dorme direito, a sua resposta metabólica a esse carboidrato ela é pior. Então, aumenta a chance de você ficar doente e ter síndrome metabólica. Então, a gente vê, por exemplo, que quem tem apneia do sono, que dorme mal, essa pessoa altera a resposta metabólica, ela aumenta o risco de ter pressão alta de forma significativa, de ter problema cardiovascular, de morrer do coração, de infartar, essas coisas. Então, e aí, assim, o que faz, né? Então, eu acho que esse um pouco do impacto da restrição de sono, você colocou um pouquinho aqui da cafeína, né? Então, a cafeína, ela é um estimulante que ela, deixa eu lembrar certinho, mas acho que ela Deixa eu só te explicar o porquê eu coloquei cafeína. Tipo, eu não tomo café, eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que não tomam café. E pra mim, olhando de fora, é impressionante como assim, todo mundo é viciado, todo mundo não consegue não tomar sempre, e as pessoas não fazem a conexão que provavelmente a cafeína tenha um tempo de residência no organismo antes dela ir decaindo, né?
Então, você tomar café num certo horário, com certeza impacta o sono diferente do que você tomar depois de outro horário. Então, eu fico olhando de fora assim, pensando que deve ter uma conexão entre essa questão das pessoas não conseguirem dormir bem, que é meio que uma tendência na nossa sociedade, e tipo uma hiperdosagem de cafeína que o pessoal nem para pra pensar que é uma droga também, que, tipo, Sim, efeito fisiológico no organismo. sim, a cafeína é um psicoativo, né? Ela é uma droga que ela tem um efeito no cérebro, se eu não me engano, ela inibe a recaptação de GABA, mas é, assim, o que faz a gente dormir são dois efeitos principais, né? Um é que quando a gente fica de noite no nosso ciclo circadiano, a gente começa a produzir melatonina e ao longo do dia a gente vai ficando cansado e a gente começa a construir uma pressão de sono, que, se eu não me engano, é GABA que vai acumulando no cérebro. E o que a cafeína faz, ela inibe esse receptor de GABA. Então é como se você tapasse o sinal do seu corpo de que você está cansado, né? Então é assim que ela funciona. Então o que acontece? Quando você começa a tomar café, você está tirando esse sinal que o seu corpo tem que você precisa dormir. Então você está enganando ele, você vai acabar dormindo menos, né? Porque você acha que você não precisa, e isso começa, é o que você falou, a criar um efeito em cascata, de que você vai tendo restrição de sono de forma crônica, você começa a colher o resultado disso e não percebe, né? Então, não é bom. Agora, assim, a cafeína tem gente, a velocidade com que ela é metabolizada não é igual, tá, para todo mundo. Tem gente que metaboliza mais rápido, tem gente que metaboliza mais devagar. Mas tem um trabalho que ele pegou uma população grande, eu não lembro quanto, mas era bem assim um N razoável, e ele avaliava o horário que as pessoas era uma intervenção, né? Ia dando cafeína em horários diferentes, o café, e parava dependendo do horário e fazia depois um exame de sono com uma polissonografia, que é um exame que avalia não somente quantas horas, mas como é a qualidade do sono. E aí o que se percebeu é que para nenhuma das pessoas do grupo é, tomar café, que os que tomavam café depois das 4, mesmo aqueles que diziam que dormiam bem, né, então que conseguia deitar na cama, dormir, acordar dizendo com a impressão que tinha dormido bem, mesmo essas pessoas tinham uma estrutura de sono ruim, né? Então o que a gente sabe é que assim, tomar café de tarde ou à noite, isso é contraindicado, assim, sem sombra de dúvida, porque mesmo que você ache que você está dormindo bem, a qualidade do seu sono não é boa, né? Então, o café aparentemente tem alguns potenciais benefícios antioxidantes também, mas que entra na mesmo questionamento que eu falei, o café ele é uma semente, né? Então a gente está pegando uma semente torrada e passando na água lá e tirando esses compostos, que pode ativar um pouquinho de antioxidante, vai dar um estímulo que ajuda você a ter um pouco mais de concentração e ele é um estimulante, só que tem que entender que ele tem ponto negativo também, né? Eu, particularmente, acho que, assim, uma dose baixa de cafeína de manhã, e eu tento, assim, eu não tomo café de tarde mais, assim, eu tomo um café de manhã, um café na hora do almoço. Eu já testei ficar sem, eu não acho que teve um impacto grande pessoal para mim de ficar sem, mas antes eu tomava café o dia inteiro sem me preocupar. Hoje não, eu reduzi bastante a dose, mas eu vejo ele como uma droga mesmo, é um psicoativo que eu acho que assim não é uma coisa que eu recomendaria como um café sendo benéfico em doses baixas e não tomando ele depois da hora do almoço. Eu acho que o efeito, se você dorme bem, ele não vai ter tanto problema. Agora, usar café porque cronicamente, porque você dorme mal e acorda cansado, isso é péssimo, né? Então, você está pegando uma deficiência que não é dormir bem e você está tentando corrigir ela com um estimulante para você conseguir passar o dia e depois não dormir bem de novo. Aí eu já não vejo benefício nenhum. Não, perfeito. Você descreveu o que eu empiricamente observo e não conseguiria falar em palavras tão bonitas assim, mas Uhum.
É exatamente o que, sei lá, você vê quanta gente tomando cafezinho depois do jantar, sabe? Ou tipo, às 5 Sim, da nossa, tarde é isso porque é. tá cansado. Não... Sim, né, isso é terrível, porque é o que você falou, você está lá extremamente cansado, você vai dormir mesmo, porque assim, a pressão de sono é tão grande dessa pessoa, de restrição crônica de sono, que independente da dose de cafeína, ela vai deitar e vai dormir, né? Só que a qualidade do sono é afetada, e aí você acorda no outro dia, você não está recuperado. Só que a sensação dessa pessoa é que assim, o normal dela já é estar em privação de sono, então nem tem a sensação do que é estar se sentindo bem de verdade. Então, isso é um problema crônico, né? Bom, Que não resolve com cafeína. é, com certeza. E deixa eu te perguntar, então como resolve esse problema? Tipo, pra pessoa que tá escutando a gente e só tá achando que a gente tá trazendo o lado bad da equação, como ela pode melhorar Uhum. o próprio sono, assim? O que é recomendado para isso? Bom, a primeira coisa é entender que sono é essencial. Então, assim, quando você parte desse princípio, fala assim, cara, eu preciso dormir bem. Não dá para negociar no sono. Tipo, não é aceitável que eu vou dormir 4, 5, 6 horas por noite e isso tá tudo bem, né? Então, porque assim, se você fica com uma restrição crônica, você aumenta a chance de ter doença metabólica, de ter demência, de ter Alzheimer, de ter obesidade, de morrer do coração. Você vai ser menos produtivo, que sua atenção é pior, mais ansioso, mais depressão. Então não vale a pena, né? Então, o primeiro ponto é entender que sono é essencial. E aí, sono tem muito a ver com o ciclo circadiano, que a gente vai falar um pouquinho mais na parte do sol, mas o que eu falei é assim, o que acontece? A gente vai ter o perfil de a melatonina, que vai começar a ser produzida quando acaba a luz azul, e aí ela vai chegar num pico, que normalmente é a hora que você vai ter bastante sono, e você tem a pressão de sono, que, se eu não me engano, é GABA, que vai aumentando no cérebro e vai fazendo essa pressão. Então, um ponto é tirar a droga que vai te atrapalhar a ter sono, a cafeína, à noite, né? Então, não recomendaria que tomasse depois das 2 da tarde, né? Para ninguém isso. Então, no máximo aí depois do almoço. E para quem é muito sensível, eu acho que sempre vale a pena tentar tirar também, né? Então, tira o café, vê como é que você fica. Entenda que você pode ficar sem essa droga por um tempo e depois você tenta colocar um pouquinho de novo. Então, um ponto é a cafeína e o outro, que é GABA, e o outro é como a gente vai deixar que a melatonina realmente faça o pico dela para a gente conseguir dormir. E aí, isso tem relação com luz azul, né? Então, naturalmente, a luz do sol, quando o sol nasce, ela tem um perfil de ser uma luz mais amarela. Quando o sol fica lá em cima, vai ter uma quantidade bem maior de luz azul e depois, quando ele vai se pondo, ele vai ficando mais amarelo, até que chega de noite, que não teria mais luz natural do sol, no máximo uma luz de um fogo que a gente poderia acender, né? Que também tem uma onda, uma luz mais quente, mais amarela, mais vermelha, com pouca luz azul. Então, assim, a melatonina, ela começa a ser produzida quando a gente tira a luz azul de exposição do nosso olho, né? A luz amarela e vermelha não inibe a produção de melatonina. O que acontece é que quase todas as luzes digitais hoje, ela tem um perfil de luz azul, né? Então, se você pensar a tela do computador, o celular, hoje as pessoas colocam luz branca em casa, né? Então, luz azul. Então, e mesmo uma luz LED amarela, ela tem um perfil de luz azul importante, né? Então, quase toda luz digital ela é cheia de luz azul. E aí tem trabalho mostrando que uma exposição, mesmo curta, de luz azul forte no olho, ele despenca e acaba com a produção de melatonina, né? Então, uma recomendação que eu faço é não se expor à luz azul à noite, né? Então, escureceu, você quer diminuir a quantidade de luz e colocar luz amarela. Então, como fazer isso, né? E aí eu vou falar também um pouquinho do que eu faço, né? Primeiro, tira a luz branca da sua casa, coloca a luz amarela. Melhor ainda, luz de filamento, luz quente, né? Tira a luz de LED, se possível. Se for colocar luz de LED, tenta o mais amarelo possível. Uma coisa que ajuda é um óculos que bloqueia a luz azul. Então, tem esses óculos amarelos que eles bloqueiam a entrada de luz azul. No celular do iPhone, dá para pôr aquele night shift e ainda dá para pôr um filtro de cor que o celular fica vermelho, para ficar de noite mesmo, não tem nada de luz amarela.
No computador também tem filtro de luz azul. Então tem um que eu já usei que chama o F-Lux. E se você não tem, põe o óculos. Então assim, pô, escureceu, você vai se expor à luz azul, então fica de óculos, é melhor, né? Isso aí vai tirar esse estímulo da luz azul, parando a produção de melatonina e vai te ajudar na qualidade do sono, né? Então esses talvez sejam os dois principais, que é o que vai fazer a gente dormir. Aí tem também a higiene do sono no lugar que você dorme, né? Então, idealmente, a gente dormiria num lugar que é um pouquinho mais frio. Então, abaixar um pouco a temperatura do corpo e do ambiente ajuda a pegar no sono e a dormir melhor, né? Então, se você tiver condicionado ou ventilador ou deixar circular o ar, isso ajuda. Às vezes, tomar um banho um pouco antes ajuda a diminuir a temperatura corpórea, né? Então, não é, mesmo às vezes um banho quente curto, ele faz você vasodilatar e aí quando você sai do banho, você acaba perdendo esse calor, né, da umidade que tem no corpo e vai abaixar um pouquinho a temperatura. Então, ter alguma coisa que te refresca antes de dormir ajuda na qualidade do sono. Não comer muito tarde, então comer alimentação ativa o seu sistema digestivo e aí vai ter um overdrive, uma coisa que não deveria ser quando você dorme. Então, idealmente, jantar mais cedo, próximo do sol se pôr, pelo menos 3 horas antes de você dormir. Então, jantar muito tarde também piora a qualidade do sono. Não se expor à luz azul, né, esses estímulos, o seu cérebro também, né? Se você começa a ficar se expondo a coisa que vai te fazer pensar muito, então normalmente ficar no celular ou vendo coisa de trabalho vai dificultar. Às vezes um exercício de meditação ajuda a você dar uma parada no seu cérebro nessa hora que você deita para dormir. E o quarto, né, voltando porque eu estava falando dele ser um pouquinho mais gelado, qualquer luz que tem no quarto tenta tirar, né, principalmente essas luzes digitais que tem de lampadinha, um carregadorzinho que fica com a luz acesa, uma luz azul de um relógio, o mesmo ar-condicionado fica com aquela luz azul do marcador da temperatura. Isso aí, mesmo que pequeno, tem trabalho mostrando que piora a qualidade do sono. Então, assim, tenta deixar o seu quarto o mais escuro possível, sem luz nenhuma entrando, pelo menos na hora que você quer estar dormindo, um pouquinho mais frio, para isso também melhora a qualidade do sono. Cafeína a gente já falou, luz azul, jantar cedo e evitar álcool. Álcool piora para entrar no sono, piora a qualidade do sono, diminui a quantidade de sono REM. Então, assim, se for beber, tenta beber o mais cedo possível numa dose baixa, né? Mas álcool é uma outra droga que atrapalha na qualidade do sono, então isso tem um impacto importante. E aí uma coisa que eu também recomendo, que é o que eu falei, que é não ter deficiência de magnésio. Então eu acho que vale a pena repor ou tomar um suplemento de magnésio, e aí pode ser à noite, porque é o momento que você quer principalmente cuidar da qualidade do sono. Assim, eu recomendo às vezes que é fácil e não é caro, de malato de magnésio, dá para usar uma dose que não precisa ser alta, 200 miligramas por dia já tá bom. Boa.